Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Eu me chamo Tony Lucas. Este é mais um vídeo do quadro Café com Jesus, onde nós trazemos reflexões acerca das Escrituras. Aproveite, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta este vídeo, também comente a sua opinião abaixo. O vídeo de hoje é um vídeo muito importante e sério, porque nós vamos falar sobre como identificar um falso profeta. A internet, nesses últimos dias, tem sido bombardeada com informações, vídeos, memes sobre alguns indivíduos que têm se levantado como profetas, falando em nome de Deus. Teve até um homem aí que se auto-intitulou como sucessor de Cristo, o sucessor do Messias. Já tem um outro que é o pregador mirim, que fala línguas duvidosas e promete curas para as pessoas e também exige dinheiro, exige pagamento via Pix. Que profeta é esse? Então nós vamos aqui refletir, conforme as Escrituras, sobre o que é que Jesus deixou de legado como alerta para que nós pudéssemos discernir quem é que fala por ele e quem não fala. Então, para começar, em Mateus 24, versículo 11, o Senhor Jesus falando sobre os sinais do fim dos tempos, no seu sermão profético, ele diz assim: "E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." Então, aqui o Senhor já está alertando a igreja que quanto mais o tempo vai passando e vai se aproximando a chegada do reino de Deus e a consumação dos séculos, maior o crescimento de doutrinas hereges, de homens enganadores que virão em nome de Cristo pregar um outro evangelho, um evangelho segundo o seu próprio interesse pessoal. Então isso é um sinal, inclusive, da volta de Jesus e do fim dos tempos. A multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor, né, o engano com fins lucrativos. E também o Senhor Jesus fala em Mateus 7, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E isso também nos deixa alertas em relação que nem todo líder que se diz religioso, que fala, eu conheço muito de Bíblia, fala através da palavra, nem todos eles representam de fato Cristo. E nós vamos também aqui nesse vídeo falar 3 características para que nós possamos identificar um falso profeta. E só antes de iniciar, o Senhor Jesus ele também disse que os escândalos, eles são necessários. Mateus 18, verso 7, o Senhor fala: "Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo venha." Então, muitas pessoas aí brincam com o evangelho, estão levando o nome de Jesus ao escândalo, à zombaria, ao escárnio. Eu vi muitas postagens assim, zombando, inclusive das práticas desse indivíduo, desse profeta mirim, que se auto-intitula profeta mirim, mas é um peso muito grande para ele e para os que o apoiam brincar com o evangelho verdadeiro. E nós estamos falando sobre algo que custou caro, foi um alto preço. O evangelho verdadeiro, ele custou a vida do próprio Messias. O seu sacrifício foi zombado, foi escandalizado ali na cruz em favor dos nossos pecados. Então, quando as pessoas escandalizam o evangelho com essas práticas errôneas, eles estão envergonhando Jesus Cristo novamente. É como se o estivessem crucificando novamente, deslegitimando a sua pregação, as suas palavras. Mas, sem mais delongas, feito esses alertas, nós vamos falar aqui 3 características de um falso profeta. A primeira delas é que o falso profeta ele não tem as características de Jesus, ele não se parece com Jesus Cristo. Então, por qual espírito ele está falando? Porque nós vemos aqui
Como o Senhor Jesus, ele dizia: "Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve." Então o Senhor, ele era manso nas palavras, ele não se apressava em julgar e condenar ninguém, mas ao mesmo tempo santo, puro, sempre que perdoava e curava as pessoas, ele dizia, né: "Vai e não peques mais." Ele nunca foi conivente com o pecado, mas o Senhor, ao mesmo tempo, ele era compassivo, misericordioso. O Senhor, a palavra diz que ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Então, a misericórdia de Jesus, a compaixão estava a todo momento em sua vida. Ele era manso no falar, você não iria ver Jesus gritando, rodopiando, subindo numa pilastra de uma igreja, como eu já vi aí algumas pessoas fazendo, gritando, falando coisas, né, estranhas aí, como tem essa distorção dos dons de línguas que em outro vídeo nós podemos até comentar, que é muito por conta dos movimentos neopentecostais. Então, os frutos do Espírito Santo, eles estavam presentes na vida de Cristo. Como diz Paulo em Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a amabilidade, a paciência, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, às vezes nós olhamos para alguns líderes desses e nós não conseguimos identificar nenhum fruto do Espírito Santo neles. É uma pessoa que abre a boca para odiar, para falar gritando, falar de uma maneira ríspida com as pessoas, não tem mansidão, não tem autodomínio. Camarada que fica dando cambalhota, baforejando, rodopiando e diz que isso é ser cheio do Espírito Santo, ele está indo de encontro às Escrituras, porque um dos frutos do Espírito é justamente a mansidão, o domínio próprio. Então fica fácil de você discernir quem tem o Espírito Santo, quem não tem. Mas existe algumas ressalvas aqui que nós vamos também falar de outras características que também podem ser enganadoras, porque existem também outros líderes hereges que podem falar de forma muito mansa, mas também pregarem doutrinas enganosas. Mas está aqui o primeiro aspecto: não possuir os frutos do Espírito. Logo, é uma pessoa que não se parece com o que Cristo pregou. O segundo aspecto é a motivação desse líder ou desse possível profeta. Qual é a motivação dele? Ele é motivado em fazer que as pessoas creiam no evangelho, gerar transformação de vidas, ou ele é motivado pela fama, pelo prestígio, pelo dinheiro? E a palavra fala, por exemplo, do profeta Balaão, que era um profeta que inclusive tinha experiências com Deus, e ele tinha sonhos, tinha visões, mas ele foi contratado por Balaque, que era o inimigo do povo hebreu, e Balaão aceitou a recompensa financeira, o galardão financeiro, para amaldiçoar o povo hebreu, e isso era contra a vontade de Deus. E aqui em 2 Pedro 2,14 é falado assim, o apóstolo Pedro diz: "Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado em avareza, filhos de maldição." Ele está falando dos falsos profetas aqui, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, que amou o galardão da iniquidade. Ou seja, é uma pessoa que se corrompeu porque amou a recompensa da iniquidade, da prática da maldade, do pecado, da ganância, da avareza. Balaão foi esse falso profeta que, apesar de ter experiências com Deus, ele se corrompeu pela a ganância. Aceitou a recompensa de Balaque e fez inclusive o povo de Israel se distanciar de Deus, pecar, se prostituir. Então, qual a motivação desse líder, desse profeta? É o profeta do Pix, como esse pregador mirim, tem um vídeo dele que ele pede 20 pessoas para que doem R$ 1.000 cada um, fazendo um R$ 20.000 de Pix. E quem não desse, ele começava a amaldiçoar essas pessoas, fazendo uma coerção
né, através do medo, o medo do castigo divino para quem não doasse dinheiro. Isso é claramente uma heresia. Então nós devemos estar alertas em relação à motivação desse indivíduo. É uma pessoa que enriqueceu às custas da pregação do evangelho. Que tipo de evangelho é esse, sendo que Cristo foi um homem simples, humilde? Os apóstolos também não viveram da pregação, muitos morreram pobres, enfrentaram cruzes, fogueiras, foram degolados, como o apóstolo Paulo, que morreu na miséria. E aí hoje as pessoas fazem desse evangelho uma forma de negócio. O que é que Jesus fez quando ele chegou no templo e viu as pessoas vendendo ali indulgências, vendendo cordeiros para o sacrifício? Ele disse: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões ou em um balcão de negócios". Então, esses que fazem comércio da palavra de Deus são falsos profetas. Não tem nem o que, a gente discordar em relação a isso. O terceiro ponto, muito importante. Normalmente o falso líder, o falso profeta, ele vai se colocar como o único representante de Deus na terra, aquele que é o mediador entre Deus e os homens, excluindo a centralidade de Cristo. Então nós vemos isso, de muitos desses homens que se levantaram, né. Esse pregador mirim, ele fala assim: "Ah, Jesus é o meu pastor, ele está amarrado. Você não pode dizer que Jesus é o seu pastor não, porque você tem que se submeter às autoridades humanas". Ele tem um certo fundo de verdade, porque nós, quando congregamos, devemos, eh, estar submetidos à autoridade pastoral, mas o nosso sumo pastor, sumo sacerdote é Jesus Cristo. Se o líder prega ou faz algo que está em desacordo com a palavra, nós não devemos praticar, porque o nosso sumo pastor, aquele que é o principal pastor das nossas vidas é Cristo. Então eu não posso obedecer a alguém que está indo de encontro ao que Cristo pregou, como, por exemplo, esses falsos líderes e falsos pastores que pregam o enriquecimento, pregam heresias e tantas outras distorções do evangelho verdadeiro. O meu conselho é fujam desses locais onde Cristo não é o centro. E vemos também alguns outros líderes, como esse Abdullah, de uma nova religião aí que surgiu, que eles é a religião da luz e da paz. E ele diz que é o sucessor de Simão Pedro, é o sucessor do Mohammed, é sucessor de Jesus Cristo, e a palavra dele é a lei, e ele é o grande libertador do povo, e uma pessoa assim duvidosa. Só veste roupas pretas, uma aparência meio tenebrosa, e ele disse que é o sucessor do Messias. Mais uma vez, isso um ensinamento herético, porque o Jesus Cristo, ele deixou como sucessão dele a igreja. Então é um corpo, não é um só indivíduo, é um corpo de pessoas que vivem na direção do Espírito Santo, manifestando as obras de Cristo. Então tudo que nós fazemos é através do poder do nome de Jesus Cristo, ele que é o verdadeiro Messias. Eu não posso fazer nada, nem curar ninguém, nem expulsar um demônio, nem fazer nenhum prodígio em meu próprio nome, como muitos desses falsos profetas e líderes fazem. Então eles não estão servindo a Cristo, eles servem ou a outros espíritos aí enganadores, demoníacos, ou são grandes charlatões, né, que estão pagando as pessoas para fingir esses prodígios, essas curas, que também isso é muito comum e eu tenho conhecimento de muitas igrejas que fazem isso. Contratavam pessoas para fingir que eram doentes, paraplégicos, paralíticos e, na hora da ministração, dizer: "Ah, eu fiquei curado". E aí o líder tinha mais legitimidade para pedir dinheiro, né. Então cuidado com o líder que se coloca como maior do que Jesus Cristo. A palavra nos diz que o Senhor, através do seu sacrifício perfeito, ele nos fez sacerdotes,
também a doutrina do sacerdócio universal do cristão. Uma vez que você aceita Jesus Cristo, é perdoado dos pecados, você também entra através do sangue de Jesus com ousadia nos atos de Deus. É o que o livro de Hebreus nos fala. Então você não precisa mais de intermediários, de um homem que vai ser o representante de Deus na terra. Não. Então, todo líder, aqui sem querer atacar nenhuma instituição religiosa, mas ali aquele homem quando fala é a voz de Deus. Isso está a um passo da idolatria, a um passo da heresia, né? Então devemos ter cuidado com esses líderes que pregam esse tipo de ensino. Nós vemos, por exemplo, na Idade Média, a palavra ela ficou escondida e as encíclicas papais, né, do catolicismo romano, eles tinham peso de lei, era como se fosse a própria palavra de Deus na Terra. E isso também é uma heresia. Nenhuma palavra de um ser humano, ela pode ter o mesmo peso do que já está determinado através da revelação presente na palavra de Deus, ali nas escrituras. Então, é muito comum nós vermos falsos líderes se levantando e pregando um novo evangelho, né? Pregando, adicionando coisas que não estão de acordo com a palavra. Então, devemos também estar alertas ao ponto 3. Cristo, ele deve ser o centro. Então, também devemos ter cuidado aqui para finalizar, porque podem haver líderes que eles não sejam motivados pelo dinheiro ou consigam enganar, né, as pessoas, sejam pessoas até altruístas, filantrópicas, que façam boas ações. Podem ser que sejam líderes mansos, humildes, que alguns fundaram religiões assim, que falam manso, falam calmos. Mas, se Cristo não for o centro, e essas pessoas pregarem um outro evangelho, como eu falei, eles também podem ser falsos profetas. Então nós vemos que essas características elas podem agir de forma independente. Por exemplo, nós vemos que Kardec, ele quando fundou ali a religião, né, espírita, ele diz que foi imbuído de uma nova revelação e que ele foi tocado pelo Espírito da Verdade, o Consolador veio sobre ele. Isso também é uma heresia, porque o Senhor Jesus fala que o Espírito Santo ele iria ser derramado pela igreja, o Consolador, o Espírito da Verdade, que é um braço da Trindade, ele é derramado sobre todos aqueles que são nascidos de novo, que aceitam Cristo em suas vidas. Não é sobre uma única pessoa, não é sobre um único profeta, como no Antigo Testamento, mas sim é o cumprimento da profecia de Joel 2, que fala que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, como é que um homem pode dizer que o Espírito da Verdade veio sobre ele e o incumbiu de escrever um novo evangelho, distorcendo tudo o que Cristo falou? Portanto, esse indivíduo ele pregou uma heresia através dessa doutrina que ele diz que foi dos espíritos, né, dos seus guias aí. Devemos ter cuidado com isso. Então, foram esses os pontos. Em resumo, a pessoa ela deve ter os frutos do Espírito. Veja se essa pessoa se parece com Cristo, com o que o Cristo pregou, com a forma de vida de Cristo, com o evangelho prático de Cristo, que não era sobre uma religião, uma liturgia, mas sim um evangelho pautado no amor, um evangelho pautado no serviço, não em ser servido como um grande rei, um grande líder. Mesmo Cristo sendo rei, ele escolheu servir a todos. Segundo, motivação. Veja se essa pessoa é motivada, de fato, pelo crescimento espiritual ou se ele está buscando fama, prestígio, dinheiro. E, por fim, se esse indivíduo ele se coloca no lugar de Deus, se coloca como um grande líder que retira a centralidade de Cristo. Se algum desses pontos estiver presente nessa figura, tenha certeza que ele é um falso profeta. E, no tempo certo, essas pessoas todas serão julgadas
e também sofrerão as consequências de seus atos, como o próprio Jesus falou. Ai daquele por quem venha o escândalo, porque isso não ficará impune diante de Deus. Amém. Se você gostou desse vídeo, curta, comente a sua opinião abaixo. Até o próximo vídeo desse canal. Muito obrigado.